vamos falar sobre um assunto muito interessante. É uma iniciativa dos irmãos que pensam em comum, que enxergam o que está acontecendo no Evangelho e na igreja nos dias de hoje, e tiveram a brilhante ideia de formar um grupo para a defesa do Evangelho. É isso, irmãos? Isso. O nome do grupo se chama Em Defesa de Cristo. Eu tenho sido muito edificado nos debates saudáveis, né, irmão, que nós temos tido ali, que tem a ver com a atualidade do Evangelho. Nós vamos iniciar com a leitura da Palavra de Deus, que é o nosso carro-chefe, né? Aquilo que nos guia. Se a gente ficar só nas nossas palavras, vocês não deviam nem estar assistindo. Mas nós vamos conversar aqui assuntos relacionados à Palavra de Deus, que está lá em Filipenses, capítulo 1, versículo 15 em diante. Diz assim: alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Olha só que texto poderoso, meus irmãos. Uma vez eu estava conversando com um irmão na igreja e eu falei, rapaz, a situação está ficando brava, hein? Tá surgindo cada doutrina esquisita por aí. A gente tinha que fazer alguma coisa, a gente tinha que, né, agir. Aí, sei lá, defender o Evangelho. Ele falou, não, rapaz, o Evangelho não precisa de defesa, não. Ele é poderoso por si só, ele vai sobreviver. Mas sim, aí ele vai sobreviver sozinho, né? O senhor não precisa dos seus vasos, dos seus soldados, meus irmãos. O que vocês acham disso? O Evangelho precisa ser defendido mesmo? Nós, como Igreja de Cristo, membros do corpo de Cristo, nós fomos comissionados, proclamados pelo Senhor para proclamar o Evangelho de Boas Novas. Sim. E pegando o texto desde o Antigo Testamento, também no livro de Ezequiel, capítulo 3 e 33, tem textos bíblicos que dizem que nós somos atalaias do Senhor. E o atalaia é aquele vigia que fica numa torre, observando o inimigo, vendo a direção, como ele vem, de onde ele vem, para poder tocar a trombeta, a corneta, para anunciar o perigo para os demais que estão ali em volta, acampados em nosso redor. E nós, como bom soldado de Cristo, nós estamos nessa guarita, estamos nessa torre de vigia para proclamar isso. E a Bíblia diz que nós temos que falar tanto para o justo como para o ímpio. Anunciar o perigo que está vindo em direção a nós, principalmente nesses últimos tempos, em que a palavra de Deus mesmo diz que nos últimos dias apostatarão alguns da fé. E, infelizmente, nós vemos muito acontecer, quase que diariamente, isso na Igreja do Senhor Jesus. Todo dia aparece uma doutrina nova maluca aí. É ou não é verdade? E algumas são bem sutis, né, irmão de lei? O que você acha disso? Com certeza, as inovações vão surgindo, mas a igreja ela tem como discernir através do Espírito Santo e através das Sagradas Escrituras, onde vamos buscar luz para dar resposta e responder. Não é à toa que a palavra defesa, o termo dela vem do grego, apologia, Glória. que significa defesa ou resposta. Claro que a gente não vai atacar as pessoas, a gente não está aqui para atacar a igreja, líder, denominação, Sim, isso é bom. mas responder, trazer luz acerca do que está acontecendo, proteger a igreja, guardar a igreja. Paulo escreve a Timóteo 3,15, que ele fala que nós somos o quê? Coluna firmeza da verdade. Então a incumbência não está só nos ombros dos pastores, os membros também. Aleluia. Sair em defesa, como a gente acabou de ler em Filipenses 1,16, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho. Mais a palavra aí, apologia. É claro que Jesus não precisa de advogado, alguma coisa, mas só que essa incumbência foi entregue a nós. Vai surgindo muito ventos de doutrina, como diz Paulo em Efésios 4,14, modismo, coisas que vêm solapar, tirar o sossego da igreja.
Então a gente está aí como guardião, né? Alertar a igreja, ó, isso não tem respaldo bíblico, isso não traz edificação, não nos aproxima mais de Deus, não traz mais maturidade cristã, né? Está solapando a nossa fé. Pelo contrário, em vez de nos aproximar mais de Deus, está nos distanciando de Deus. Então a gente tem que estar Atentos. sempre atento, né? Aquela luz vermelha, dengue, perigo, perigo, alertar a igreja. Nós temos um perigo hoje, meus irmãos, não sei se vocês concordam comigo, que é o relativismo. Sim. Tudo relativizar, né? Sem verdade absoluta. Ou seja, temos um assunto tal, uma doutrina tal, que é tradicional aí da Assembleia de Deus ou das igrejas históricas, ponto. Aí alguns, nos dias de hoje, depois da modernização da teologia, digamos assim, teologia liberal, que é a mais perigosa de todas, né? Que veio da Europa, a gente tem que, eles dizem assim, nós temos que ter uma nova interpretação da palavra de Deus de acordo com os dias atuais, né? E isso é muito perigoso. Vocês sabem disso, Sim. né? O que vocês acham desse embate, né? Porque, como o irmão falou, a gente não combate pessoas, né? A gente combate ideias, Sim. né? Alguém afirmou algo, alguém famoso está começando a afirmar algo, como o Kennedy Reagan. A gente sempre fala nesse nome aqui porque ele é um dos piores, né? Famosaço lá nos Estados Unidos, inventou a doutrina, propagou a teologia da prosperidade e tudo mais, né? Chega no Brasil, expandiram essa ideia, não combateram no começo, agora tá aí. A gente vê o estrago que ela fez aí na igreja, né? Então, combater ideia é diferente de combater pessoas. Jesus, ele era um grande debatedor. O que vocês acham da ideia de da maioria dos líderes brasileiros, na verdade, de que a igreja não precisa debater porque isso causa divisão? O que vocês acham disso? Pastor Gilei, fique à vontade. Se aquilo que vem perturbar a igreja, aquilo que não é compatível com o que Jesus ensinou, a gente não vai aceitar. Uhum. Né? Trazer outro evangelho, né? Outra doutrina, Uma nova interpretação. uma nova interpretação. Eu fui no céu, não sei, fui para cá, fui para ali, fui no inferno. Mas a nossa resposta está sempre através da palavra de Deus, porque a palavra de Deus que vai ser a resposta final para nossas vidas. Não precisamos de alguma coisa, de alguma revelação. Claro, cremos em revelação desde que seja de Deus, desde que venha do Espírito Santo, não que venha do coração do homem, das emoções, porque, como diz Jeremias, enganoso é o coração. Então, a gente tem que discernir se é de Deus, tem que saber as fontes, se é de Deus, se é do homem ou se é dos demônios. Claro que se é de Deus, vai ser bem-vindo para a nossa edificação, para o nosso amadurecimento espiritual. Agora, se é aquilo que não é de Deus, meu irmão, a gente menospreza, para por aí, e vamos combater aquilo que realmente não é bíblico, que venha trazer outra doutrina. A palavra outro no grego é heteros, diferente. Claro que tem outro sentido da palavra outro, que é a palavra aulos, né? No caso de Jesus ali, falou sobre o Espírito Santo, mas essa questão de outro evangelho, outra doutrina, uma doutrina diferente, uma doutrina incompatível com o que não é ensinado na Bíblia, aí não devemos aceitar. Pior ainda, se for heresia destrutiva, como diz lá na segunda carta do apóstolo Pedro, aí complica mais ainda, que pode influenciar a nossa salvação, né? E essa questão são os líderes que estão na frente, eles que são responsáveis, os pastores, porque estão preparando a igreja para o arrebatamento, para a eternidade, abraçar outro tipo de evangelho, fórmula mágica, inovações, para ver a igreja, vamos dizer assim, a linguagem do jovem, bombar, crescer, multiplicar. É oração, jejum, leitura e evangelizar, e em busca dos pecadores. É isso que a Bíblia ensina. Se depender do Espírito Santo, não precisamos de fórmula mágica. Né? Um planta, outro rega, mas quem dá o crescimento, como diz Paulo aos Coríntios 3,6, é Deus. Aleluia. Então Deus é a fonte do crescimento da igreja. Nós somos instrumento. Não precisamos de inovação para ver a igreja crescer. Quem vai fazer isso é Deus. Claro, através da igreja, com o ensinamento saudável, bíblico e
verdadeiro. Nós estamos aqui a favor da verdade, como diz Paulo na segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 8, fala assim: porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. a favor da verdade. E entendemos quem é a verdade, quem é a personificação da verdade. É Jesus. Verdade. Ele falou em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se tirar Jesus, que é a espinha dorsal, vai cair tudo, vai perecer. Mas graças a Cristo, o dono da igreja, o cabeça da igreja, o fundador da igreja, ele deixou uma promessa lá em Mateus 16, 18. Ele falou para Pedro: Pedro, sobre esta pedra edificaria a minha igreja, e as portas do inferno jamais vai prevalecer. Isso é uma promessa. Agora nós temos que fazer a nossa parte. Qual é a nossa parte? Manter fiel com Deus, vivendo a sua palavra, pregando a palavra sem rodeio, sem distorção, sem mimimi. É Cristo fundamento, como diz Paulo, não é mesmo colocar outro fundamento a não ser Cristo, como escreve lá em 1 Coríntios 3,11. O que o senhor acha das pessoas que entendem alguns temas bem claros no Novo Testamento, como a doutrina do inferno, não pode ser pregado no culto de domingo? Hoje nós estamos vivendo um outro evangelho, infelizmente. Não todos, não generalizando, mas muitos agora estão trazendo o evangelho heterodoxo. Estão deixando o evangelho ortodoxo, a ortodoxia, e trazendo um outro evangelho, o evangelho tabajara. Um evangelho pirata, meio de Paraguai. Vem para Cristo e seus problemas acabaram. Esse evangelho não existe. Estão trazendo invenções, estão trazendo agora sincretismo demais, pragmatismo, nossa. Judaizando a igreja de Cristo. E para nós adorarmos ao Senhor, é muito simples. É verdade. É muito simples adorar o Senhor. A forma de adorar o Senhor é tão simples que a Bíblia ensina, que é oração, adoração e Bíblia. Oração, adoração e Bíblia. Só isso. Passou disso, é balela. Não adianta estar afeitando a igreja, colocando coreografia, dança, geografia. Assistindo o Jogo do Brasil. Hoje, as portas estão abertas para alegrar gregos e troianos. Tem muitas aí, para todos os gostos. Jogo do Brasil, Arraial Gospel, tudo gospel hoje, dentro de algumas denominações. Não generalizando. E o negócio é tão perrengue que eu fico triste em falar. Dói na minha alma. A pessoa que me deu essa Bíblia aqui, há mais de 20 anos atrás, ele me presenteou com essa Bíblia. Ele até autografou essa Bíblia para mim. Mas hoje, ele não crê mais nisso aqui. Ele diz que esse livro é anátema. É mesmo? Ele não acredita mais. Apostatou. Foi contaminado. A Bíblia diz em Gálatas 1, 8 e 9, ainda que nós mesmos, ou um anjo venha do céu e vos anuncie um outro evangelho que não seja o de Cristo, seja ele anátema, amaldiçoado, não aceite, não receba. Um evangelho fácil, um evangelho onde, em vez de nós sermos servos, nós trazemos um Deus que é o nosso servo. Um Deus que só veio, foi criado, eles até acham que foi criado, só para nos servir. Só para abençoar. Só para abençoar. Pegou sua bênção, vai embora. Pegou sua bênção, vive sua vida. Vai embora. Então ela foi dedicada, o rapaz dedicou para mim, mas hoje ele não acredita mais. Mas digo, meu irmão... E aí ele disse que... Ele disse que ele é judeu. Tem que fazer os rituais judaicos, e só eles são povo eleito. Aí eu perguntei dele, mas tu já te circuncidou? E a Bíblia diz que tem que ser na pedra. Não, mas agora é com anestesia. Eu digo, mas tu já fez a circuncisão? Porque a minha Bíblia diz, nas cartas de Paulo aos Coríntios, que a circuncisão é no coração. Agora sim. É no coração. As leis que eram em tábuas de pedra, hoje, são escritas no coração. Amém.